Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um Pode Isso Aloysio e hoje no nosso capítulo eu trouxe aqui duas convidadas maravilhosas que vão estar falando um assunto que para mim é muito especial, que é sobre coach e psicóloga, né? Hoje nós vamos discutir esse assunto que para muitos é polêmico. Coach e psicólogo é a mesma coisa? Eles têm essa rixa mesmo? Como é que funciona numa contratação dentro de uma empresa? Então nós vamos conversar aqui com a Marli, que é que é psicóloga, e a Nayara, que além de empresária, as duas são, a Nayara é coach. Então o assunto tá fantástico. Então vamos começar. Vamos começar então, gente. Sejam bem-vindas vocês. Eu fico muito feliz de finalmente eu trazer as duas aqui. Eu quero, antes de mais nada, vamos conhecer cada uma, né? Nayara, Marli, vocês duas são empresárias. Vamos começar com a Nayara. Nayara, você que é empresária, agora resolveu fazer coach. Resolveu se tornar coach, né? Eu quero saber quem é a Nayara, né? Você explica pra gente quem é a Nayara, como que você se tornou empresária, virou coach depois, e conta pra gente. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer a Marli. E eu sou a Nayara, esposa do Renato, mãe do Lucas, da Heloísa e do Luiz. Temos há 10 anos uma empresa na cidade, onde nós começamos com brindes e papel de parede em casa. E a gente foi crescendo, fomos crescendo como empresa. E hoje nós somos uma empresa consolidada na nossa cidade, graças a Deus. E graças a todos os nossos clientes que nos prestigiam, né, os parceiros. E a paixão pelo coach, ela veio... por querer conhecer mais as pessoas, a lidar melhor com o ser humano, né? E eu sempre falei, vou fazer coach para aprender a lidar com os meus clientes. E principalmente com os meus colaboradores. Porque hoje, o que nós pensamos todo mundo tem problemas. Só que o problema do meu colaborador, ele não é da porta para fora. Então, como que eu posso tratar o meu colaborador dentro da empresa para que ele possa repassar isso para o meu cliente? Interessante isso. Então, assim, hoje nós estudamos, e não só isso, na nossa casa também. Então, hoje, para lidar mais e melhor com o ser humano. Legal. Marli. Olá a todos. Prazer te conhecer também, Nayara. Quem é a Marli, né? Vamos lá, eu quero saber também quem que é a Marli, também empresária. Eu quero ver essa história de vocês aqui. Eu posso começar um pouquinho mais lá atrás? Pode, claro, com vontade. Eu vou começar assim de uma forma muito rápida, tá? Eu nasci na roça com muito orgulho. Fui conhecer energia elétrica perto dos meus 10 anos de idade. É isso. Aquela emoção de você apertar o botãozinho e ver noite se tornar dia. Então eu tive esse privilégio, sabe? Eu falo que é um privilégio mesmo. Sou filha de pais analfabetos. A minha mãe aprendeu a desenhar o nome já bem, com uma idade bem avançada. A desenhar literalmente, porque ela não aprendeu a ler e escrever. Eu saí para trabalhar como empregada doméstica em troca de casa e comida para estudar fora, sabe? E aí, com uma certa idade, eu vim para o Mato Grosso morar com o meu irmão. E era interessante, eu andava de ônibus, mas isso acho que entra essa área de vocês. Eu andava de ônibus, mas eu olhava pela janela do ônibus e eu pensava assim, eu quero ter meu carro. Sabe? Eu quero ter meu carro. E assim foi. Aí eu trabalhei em empresas, comecei no Mato Grosso, na Sadia, na antiga Sadia Oeste. Não trabalhei em muitas empresas. E depois eu fui convidada, recebi um convite para vir atuar numa campanha política aqui em Barra do Garças, que depois acabou não dando certo. Aí eu fui chamada para ser gerente comercial da antiga TV Araguaia, atual TV Araguaia novamente, né? No SBT, fiquei poucos dias como gerente comercial e fui convidada já para assumir a direção geral, com o seu Agostinho, a dona Natinha e o Paulinho, que são pessoas assim que sou imensamente grata por tudo que fizeram por mim, sabe? E lá eu permaneci durante muitos anos. E até que eu cheguei a um ponto que eu saí da direção e me foi oferecido para comprar a TV. Imagina, então, eu me tornar, de repente, assim... A dona. Dona do SBT. Foi muito aprendizado, foi muita cabeçada também, né? Porque é natural que seja assim.
E foram momentos, assim, de muito aprendizado, muito bom. Só que como você chega num momento da vida, você busca outros horizontes. Outros desafios, né? Outros desafios. E eu confesso, assim, que eu cheguei num certo momento que eu acho que o que nós vamos conversar lá na frente, talvez por não saber lidar com certas situações, que eu confesso, assim, que a gente acaba decepcionando, né? O que aconteceu comigo também. Sim. E eu tinha feito marketing, e aí uma vez uma pessoa estava falando assim sobre vocação. O que é a vocação de uma pessoa, sabe? Aí eu falava, eu tenho vocação disso, eu tenho vocação daquilo. E eu falei para essa pessoa, que é o pastor Fernandes, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, eu falei, eu acho que eu não tenho vocação para nada, eu só gosto de ouvir as pessoas. E ele falou para mim, essa é uma das vocações mais difíceis que existe. Quase ninguém tem paciência para ouvir ninguém. E aí eu sou amiga do Marcelo há mais de 25 anos, e com o curso de psicologia aqui no Univar, aí surgiu a oportunidade de fazer psicologia. E como eu sempre quis fazer medicina, nunca consegui naturalmente, então eu vim e fiz psicologia. Foi a realização de um sonho que realmente, hoje eu acho assim que eu ainda não comecei a atuar, mas com certeza a psicologia, lidar com pessoas é o que eu quero hoje. Então eu comecei a minha graduação, hoje eu estou com 62 anos e eu estou me sentindo assim muito disposta para começar nessa nova área. Hoje a TV está arrendada, né? E eu pretendo seguir nessa área da psicologia. Tenho um filho de 24 anos maravilhoso, que é formado em Direito e atua na área do direito empresarial. Olha que bacana, gente, isso. Não, eu tenho que falar uma coisa, hoje a presença de vocês é mais especial ainda, porque uma coisa pessoal minha, eu sou formado em design, e o meu curso de paixão sempre foi psicologia. Foi design primeiro, mas o segundo era psicologia, não tinha como eu fazer dois. Então, tanto é que matérias de pós-graduação ou especializações dentro do curso, estudos, sempre era voltado para psicologia. Tanto é que eu me tornei um dos especialistas em psicologia das cores, por exemplo, porque eu sou apaixonado em psicologia. E aí eu falei, eu não vou fazer outra graduação agora, eu quero me especializar mais na profissão. E aí o que eu fiz? Eu fiz coach. Que era um curso que está próximo da psicologia. Não é, gente, não é a mesma coisa. Vou deixar bem claro aqui, nós vamos explicar hoje aqui. Psicologia é uma coisa, coach é outra coisa. Mas assim, por isso que é tão especial, porque o coach é uma coisa que me trouxe próximo às pessoas, que não é a mesma coisa que a psicologia, que era uma coisa que eu ainda tenho paixão, ainda eu gosto muito. Então, hoje esse momento é especial para mim por conta disso, né? Mas eu queria entender uma coisa, Nayara. Você que é uma empresária, que sua empresa cresceu também há muito tempo. Hoje você como coach, quais são as dificuldades que você vê hoje, o cenário que você vê hoje, depois que você terminou sua formação de coach e você olha para o período que você abriu a sua empresa? O que mudou hoje? O que você acha que está diferente hoje ou não está diferente? Talvez agora com esse olhar de coach você consegue ver algumas coisas que você não via antes. Hoje, eu vejo assim que as pessoas, elas estão ligadas muito no automático. Então, hoje a gente faz os rotineiros, nós temos os rotineiros dentro da empresa, todos os dias de manhã, né? Onde a gente ensina a amar, a perdoar, né? Ensina a ouvir mais, a ter mais calma. E a gente analisa que as pessoas hoje vivem assim no automático. E quando eu levei essa cultura para a nossa empresa, nos 3 primeiros meses foi muito difícil a adaptação. E nós, a resistência de acreditar nos rotineiros, acreditar que tudo que eu penso, eu sinto e eu vejo, acontece. Graças a Deus, hoje a gente está, a minha equipe hoje, eles amam fazer, e eu vejo uma grande mudança, tanto na vida familiar, quanto na vida dentro da empresa, dos resultados da empresa. Então, assim, eu acredito muito que hoje a gente vive muito no automático e às vezes a gente precisa parar para pensar, poxa, será que hoje eu fiz eu te amei, com um olhar, parei para te desejar um bom dia, que hoje a gente não faz isso. Não vive o presente, né? Vive só o futuro ou o passado, né? Isso, e a gente vem trazendo coisas assim, lá de trás, que a gente vive repetindo aqui.
E isso torna a vida mais difícil. Então, assim, foi uma coisa difícil para a gente colocar desafiadora dentro da empresa, mas que hoje a gente vê que o resultado é gigante. Gigante. Tem funcionários hoje nossos que falam, nossa, Nayara, como você tem mudado a minha vida, como você mudou a minha vida com meus filhos, como eu tenho sido e pensado de forma diferente. Então, assim, não é fácil, é desafiador mesmo, né? E tem que fazer todos os dias, porque quando você treina, você se torna o melhor. Então, a gente fala, treine até se tornar. Então, hoje a gente tem essa cultura dentro da empresa e nós, como empresas, nós vemos um resultado hoje gigante. Eu acho legal isso também. A gente tem no nosso escritório também alguns rotineiros. Por exemplo, gente, o rotineiro, uma coisa simples, uma oração. Né? Por mais que tem pessoas que não tenham religião, que a gente respeita muito, lá tem desde pessoa da Umbanda, espírita, evangélico, e tem gente que é ateu. Mas a gente gosta de fazer oração todos os dias porque é um rotineiro, é uma maneira que a gente tem de fazer o exercício da gratidão, de agradecer por aquilo que a gente tem. E realmente, no começo, nós enfrentamos bastante resistência. Hoje está um pouco mais fluido, mas é aquela questão que você tem que alimentar todos os dias, porque um dia que você não faz, a pessoa acaba não gostando e não fazendo. E assim, é uma coisa tão simples que a gente faz o V0, por exemplo. O V0 é ter um tempinho, 1 minuto, olhando para o outro, amando ele, olhando. Né? Tem empatia, se conectando. Então, assim, tem gente que chora, porque tem gente que não teve isso, de olhar, de ter uma pessoa para parar e falar, ei, eu tô aqui para te amar. Um abraço de 40 segundos. Hoje, quem tem tempo de abraçar, gente? Ninguém abraça ninguém. Exato. Então, são coisas simples que a gente traz para nossa empresa que valem muito. Sim. Então, assim, lá a gente prega muito isso. Gente, a gente tem a dinâmica do anjo, que é você cuidar de uma pessoa durante 3 dias. A gente faz isso na loja para trabalhar a crença de merecimento e a crença de escassez. Não é te dar presente em valor. É mandar entregar um copinho de água para falar, poxa, meu anjo tá cuidando de mim, ó. Tá preocupado comigo que eu tô bebendo água. São simples. São coisas simples que na nossa vida do dia a dia, a gente deixa de fazer. As pessoas estão muito carentes de afeto. Pode ver o que a Nayara acabou de falar agora. Essa globalização, essa correria do dia a dia das pessoas, acaba que as pessoas fazem exatamente isso. Elas ficam ligadas no automático. Sim. Elas não lembram de olhar para o outro. Ou elas olham e elas não enxergam. Elas simplesmente... Isso é tão válido que a gente vai em alguns lugares públicos, restaurante, barzinho, o que você vê? Você vê a pessoa assim, ó. Tem o outro aqui na frente, tá todo mundo assim, ó. Então eles não se conectam mais. Eles estão o tempo todo conectados na rede, né? Não se conectam com as pessoas. É engraçado. A globalização tirou isso, né? Tirou, verdade. E Marli, você também, você como psicóloga, qual a leitura que você faz hoje? Como empresária, claro, como pessoa daquela época e de hoje, depois de formar, o que mudou na sua vida, esse olhar? O que você observa nas pessoas hoje? O que mudou? Eu acho, a Luísa, a Nayara, quem está nos assistindo, eu acho o seguinte, eu aprendi durante esses 5 anos da graduação e eu faria tudo diferente do que eu fiz. Com certeza eu faria tudo diferente do que eu fiz até hoje. Acredito que eu até estaria num patamar diferente se eu tivesse tido essa visão há 20 e tantos anos atrás. Só que veja só, uma coisa que as pessoas costumam muito falar, para mim que já assim tem uma vivência de idade mesmo, assim, de vida, as pessoas costumam muito falar assim, na minha época as coisas eram assim. Na minha época eu ouço muito isso. Na minha época, o meu mundo era um mundo restrito a essa sala. Hoje você tem um mundo restrito a essa sala que eu falo, assim, ao alcance dos seus olhos. Hoje o mundo está na palma da sua mão a um clique. Então você não pode falar da minha época e da época atual. Então eu faria com toda certeza tudo totalmente diferente. Uhum. Tá? Eu não faria nada do que eu fiz. E com certeza, se eu tivesse feito diferente,
hoje a situação seria diferente. Sim. Então, não tem como as pessoas continuarem fazendo a mesma coisa que faziam há 20 anos atrás e até pelo comodismo, continuam fazendo até hoje e querem um resultado diferente. Isso é verdade. As coisas estão diferentes. A Marli falou uma coisa tão importante no começo, que ela falou assim, eu sinto muito orgulho de onde eu vim, né? Então, assim, na visão do coach, eu acho que a gente tem que, sim, ter orgulho de onde nós viemos, ter orgulho do nosso pai, da nossa mãe, porque tudo que nós nos tornamos hoje vem de pai e mãe. Sim. Né? Como a gente estava conversando antes, muita coisa que nós hoje repetimos o padrão ou trazemos lá da nossa infância é o que nós somos hoje. Então, quando ela fala, eu tenho muito orgulho da minha origem, eu tenho muito orgulho do meu pai, isso a gente já pode ver, porque ela é uma pessoa assim, né? Então, assim, no meu caso, eu comecei a empresa em casa. Eu trabalhava, fazia brindes, eu e o Renato, fazia brindes em casa. Na época, a nossa menina era muito doente. E foi daí que tudo começou. Fizemos muita caneca, né, Luiz? Muita caneca. Muita caneca, muito chinelo. Então, assim, eu comecei por aí também. Então, assim, eu tenho muito orgulho também de onde eu vim, né? Eu casei com 15 anos com o Renato. 15 anos? Casei com 15 anos com o Renato. Então, assim, tudo que nós temos e construímos foi junto. Né? Começamos em casa com os brindes e depois eu comecei a vender papel de parede. Eu saía na rua com os álbuns, eu vendia e aplicava. Eu que fazia. E na época minha sogra ainda era viva, ela cuidava da Heloísa. A gente tinha uma amiga também que cuidava dela e a Heloísa era muito doente. Foi por isso que eu saí de uma das empresas que eu trabalhei. E foi daí que tudo começou. E aí, com 1 ano, eu tive um convite da Ângela Costa. E ela, olha, amiga, do meu lado lá tem uma lojinha lá, eu te ajudo a vender. Eu pego as festas e passo para você fazer. Eu falei, gente, será que eu dou conta? Eu acho que eu não tenho um centavo, como é que eu vou para lá? Aí eu, Ângela, não tenho dinheiro. Ela, não, você vai dar conta. E aí nós entramos para essa primeira porta, que era uma loja bem pequenininha mesmo. Eu olho as fotos e falo, gente, como é que eu tinha uma loja feia dessa? Então, assim, aí a gente vê o crescimento. Depois a gente conseguiu passar para um outro lugar do lado, bem maior. Foi aí, já tinha algumas parcerias consolidadas, como a Luísa e a Rita e outras pessoas. E aí a gente foi crescendo. Aí veio uma queda. Então, assim, aí nós passamos por muitos desafios, mas muito desafio. Foi aonde a gente pensou que não tinha mais jeito. Aí foi onde eu falei, com gravidez uma atrás da outra, problemática, as perdas dos meus filhos, né? Que hoje eu perdi 5 filhos, então foi muito difícil. A última gravidez do Luiz muito complicada. E quando eu voltei para a Barra, eu escutei de gente da minha família, tipo, você tá esquecida. Eu falei, não, Deus não me criou para isso. Eu vou dar conta. Eu vou dar a volta por cima. Foi quando eu conheci, eu fiquei sabendo da Revestir. E dentro desse meio aí, para mim chegar, a primeira vez que eu fui na Revestir foi uma reviravolta. Tipo, de menino doente a nem um centavo na carteira. A Revestir, para quem não sabe, a Marli que não sabe, para quem não sabe, é uma feira de pisos, né, do Brasil. Uma vez por ano tem, vai ter agora em março de novo. Nós estaremos lá, né, Luiz? Lá, né? É a maior feira da América Latina em desenvolvimento e lançamentos de pisos e revestimentos. Então, assim, quando eu fui para a feira, eu fui com R$20 na minha carteira. Nós estávamos realmente no pó. E nós vamos dar conta. Inclusive, na época, a doutora Roberta era médica da minha filha, e eu liguei para ela falou assim, Nayara, vai em paz, eu tô aqui. E eu falei, amor, você aguenta? Ele aguenta. E eu tinha colocado um papel de parede naquele dia, e eu ia receber R$200 no outro dia. E eu confiei, eu falei pro Renato, eu vou confiar que a cliente vai pagar. É o dinheiro que eu tenho para comer. E aí, eu liguei pro meu sogro, falei, sogro, você compra passagem de avião pra mim? Eu te pago mês que vem. E meu sogro sempre fez tudo pra mim. Aí eu sei que eu fui. Cheguei lá, quando aquela porta abriu da Revestir, pra mim, eu chorei. Falei, é esse mundo aqui que eu quero pra mim. Eu liguei pro Renato, eu falei, eu tô no lugar certo, é isso aqui.
É isso aqui que vai ser a nossa virada. E aí o pensamento vem, como? Como? Você está sem nome, sem dinheiro, como que você vai dar conta? E eu sempre acreditei que eu ia dar conta. Por isso que nós, coach, né, Luiz? Lá a gente estuda muito. Tudo que nós pensamos, nós somos. E acontece, porque a crença é autorrealizável. Então, é ser, fazer, ter. Isso. Tipo assim, você é o reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Você acredita que você acredita. E aí você faz em função daquilo que você acredita para você ter. Porque tem gente que quer ter, mas não sabe quem é. Que é isso o coach fala muito. Tem pessoas que trabalham tanto, acredita, ela não sabe quem que é, ela acredita ter aquilo e no final ela não sabe nem quem ela é e se perde no meio desse caminho. E é tão engraçado que quando a gente acredita, parece que Deus usa as pessoas. No prédio que nós estamos hoje, eu falava, gente, eu não dou conta, como eu vou pagar um aluguel desse? O que eu vou pôr dentro dessa loja sem dinheiro? E de novo, a Ângela aparece na minha vida. Amiga, eu tô saindo do lado, você podia pegar. Eu não posso pegar, não tem dinheiro, Ângela. Ela, vai lá, conversa com o homem. É o senhor, seu Manel. Eu devo, assim, a minha gratidão a ele. Porque eu fiquei 10 meses sem pagar aluguel naquele prédio, porque eu não tinha um centavo. E ele falava, minha filha, eu acredito em você. Minha filha, eu sei que você vai dar conta. Pode ficar tranquila. Então, assim, foi tudo muito... E foi eu, o Renato e mais uma funcionária nossa que colocamos piso, que fizemos móveis, tudo fomos nós. E quantas vezes eu chorei ali, sentada, e falando, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu tô fazendo tudo, por que não tá dando certo? Mas assim, hoje eu aprendo que tudo acontece na hora certa. Na hora que Deus quer. A gente vai aprendendo no meio do caminho, se tornando pessoas mais capacitadas. Eu acho que isso é que é legal de tudo, né? A gente olhar para trás hoje e ver quanto a gente aprendeu, né? Hoje eu sou muito grata. Hoje, assim, nossa empresa vai nesse ramo de acabamento vai para 5 anos, né? Sou muito grata às minhas parcerias que Deus me deu, aos meus amigos, aos meus clientes fiéis. E hoje a gente eu brinco, eu falo para as meninas, gente, aqui a gente não vende piso, a gente não vende papel de parede, nós não vendemos cortinas. Aqui nós revestimos os lares onde a vida acontece. Essa é a nossa missão. É a sua missão. É a minha missão. Isso é legal. Eu falo que lá no escritório a gente não vende projeto, a gente não realiza sonho. A gente vende projetos emocionais. Então a ideia é fazer com que a pessoa se sinta no lar dela, de fato. Então quando a pessoa pega o projeto, ela realmente, aquilo tem que mexer com ela. Se não mexer, a gente não fez o trabalho direito. E hoje a gente falando aqui, o povo acha lindo, né? Então, assim, acha que a gente tá... Não, né? Assim, não, nós temos muitos desafios. Desafios todos os dias. Pessoal, e eu tenho uma pergunta aqui, agora que a Nayara contou, a gente entendeu a história da Nayara, da Marli. Vocês decidiram hoje, a Marli sendo empresária, a ser psicóloga, a Nayara com essa história de vida, resolveu ser coach. Uma coisa que muita gente confunde, coach não é psicólogo e vice-versa. E eu sei que tem muita gente que tem rixa, a maioria das pessoas tem preconceito com o coach, acha que o coach quer ser psicólogo. É claro que a gente sabe que existem profissionais que eles transformam o coach num show, transformam o coach numa visão errada, mas basicamente, vamos lá, vamos tentar explicar para quem está em casa qual que é a diferença entre psicologia e coach. Vamos lá. Quem começa? Então, realmente, né, vem sendo muito falado sobre o psicólogo e o coach. Eu acho que nós somos complementares. Um ajuda o outro. Coach não é psicólogo. O coach, ele ajuda a pessoa a estar no estado atual para o estado desejado. Sim. Como ela pode chegar lá. E o psicólogo trata outras coisas. Então, assim, porque a gente tem até uma ferramenta dentro do coach onde a gente define o estado do nosso cliente, do nosso coach. Dependendo do estado, nós encaminhamos ele para um psicólogo. Então, a gente não trata com o psicólogo. Então, o coach, só para deixar claro aqui, gente, que eu também sou coach. Para deixar claro, o coach, ele é mais razão, apesar de ele também trabalhar o lado emocional, ele não entra muito dentro da nuance emocional. É claro que o coach, ele faz perguntas emocionais ali para o cliente para a gente
ter essa noção de se o cliente está ou não precisando de psicólogo. Essa ferramenta que a Nayara falou, chama Estado Crash, é uma ferramenta extremamente importante. Quando a gente percebe que a gente chama de coach, né? Como se fosse o paciente, né? Quando o coach está apresentando sinais de descontrole emocional, desequilíbrio emocional, né? Você percebe que os exercícios não estão sendo eficazes, a gente passa essa ferramenta para ele e aí o resultado dessa ferramenta é de 0 a 10, por exemplo, se ele está precisando ou não de psicólogo. E aí a gente encaminha e aí ele tem que fazer terapia. E na nossa turma mesmo de formação, tem vários psicólogos que hoje aplicam essas ferramentas emocionais do coach na sessão. Sim, o que eu vejo, eu concordo assim, plenamente. E concordo também que tem muito psicólogo que não gosta, né? Que não gosta e não compactua com o que os coaches fazem da forma que eles pensam, que não é o meu caso. Como que eu vejo isso? Exatamente como vocês falaram. O que o psicólogo vai fazer? Porque eu acho que o coach, você falou aqui no começo que nós estávamos conversando, eu até falei, é o Freud puro, né? Como você falou do Paulo Vieira, né? O coach não dá um diagnóstico. Certo? O coach faz isso ali no momento, eu acho assim super válido. Eu acho que as pessoas, elas precisam desse incentivo, elas precisam dessa emoção. Eu gosto muito desse incentivo, dessa emoção, sabe? De você se sentir incentivado a alguma coisa. Mas voltando, o psicólogo, ele faz um diagnóstico. Nem tudo, eu acho que o que você vê, o que nós três estamos conversando, o que as pessoas que estão em casa estão vendo agora, é o que está ao alcance dos olhos aqui. Mas tem todo um lado inconsciente da pessoa. Sim. São as camadas da cebola, exatamente. Né? Tem todo um lado inconsciente, tem os traumas, tem as decepções, tem coisas que elas precisam ser tratadas de uma outra forma. Que eu creio que é aí onde você fala, que tem que ter, que o coach tem que ter, e tem quem é sério, certo? A humildade de passar por um psicólogo. Sim, com certeza. Até porque é muito importante, sabe? Porque o psicólogo vai fazer toda uma terapia de tratamento para ressignificar isso. Marli, isso é tão importante. Eu vejo que eu já vi casos de coach. Por isso que eu falo, eu defendo o coach, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ser bem realista. Tem responsabilidade. Eu já vi casos de colegas coach de entrar com perguntas, a forma como você entra com pergunta em pessoas que têm trauma, a pessoa fica extremamente constrangida. Realmente, isso acontece. Por isso que eu acho que o coach não pode ser para qualquer pessoa. O tratamento, vamos falar tratamento para a pessoa de casa entender. E também não é todo mundo que eu acho que dá conta de ser um coach. Porque tem pessoa que não tem essa delicadeza de ser o coach. Porque eu acho que o coach também, ele precisa ser uma pessoa empática. Então é a questão de sentir como o outro está. Porque às vezes você quer fazer com que... Porque querendo ou não, muitos exercícios do coach, eles são emocionalmente fortes para a pessoa. Porque são exercícios de imaginação às vezes. Como é que chama esses exercícios? É que você mexe com o emocional, com o lúdico da pessoa. Então você simula situações na sua mente e fala para a pessoa imaginar. Exatamente, porque qual que é a ideia disso? O coach, na prática, ele faz você quebrar paradigmas internos para realizar a ação. Então, por exemplo, quando um coach chega para um coach e fala, olha, quais são suas metas de vida? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero me tornar um pai de família. Você entende que isso são metas. Eu não estou entrando na questão emocional. Ok, e a gente começa a colocar isso, você quer comprar o carro. Qual carro? Quanto custa esse carro? Quanto você vai... E quando você quer comprar? Quanto você está juntando por mês? Então, isso é razão. Sim. E aí entra os exercícios para fazer que ele entenda que ele tem que juntar dinheiro, só que ele tem que mudar a comunicação, o pensamento. Mas eu preciso ganhar mais. O que você consegue fazer para ganhar mais? Isso até então é razão. O coach trabalha nisso. Só que tem, por exemplo, eu quero ser pai de família. Mas você quer ser pai de família. Você é casado? Não, sou solteiro. Você tem namorada? Não. Aí começa a entrar no lado emocional. Por que você não arranja ninguém? Eu sou uma pessoa difícil. Aí você começa a fazer um exercício para entender o perfil comportamental dele. Então, quer dizer, ainda é um pouco emocional. E ainda o que foi lá atrás. Mamãe, por que eu me tornei assim? Só que isso tem o que eu vejo, assim, por exemplo, o psicólogo. Uhum. O que facilita, assim, que eu acho que pode ter essa parceria entre os dois, tá?
Porque o psicólogo ele vai estar num ambiente apropriado, Exatamente. dentro da segurança e confiança daquela pessoa. Porque quais são as primeiras coisas que você aprende quando entra na psicologia? Quando você entra na graduação. Você tem que ter ética, respeito e sigilo e não julgar. Isso. Então, às vezes, a pessoa, ela tá aí na sua frente, às vezes quando está num grupo de pessoas, por exemplo, ela não se sente à vontade para falar sobre certos traumas, sobre certas coisas. Outra coisa, eu já ouvi de pessoas, por exemplo, falar assim, quando eu quero desabafar, eu vou lá na manicure e falo. Acontece, né? Exatamente. Aí eu pergunto, a sua manicure vai ter o sigilo? Ela vai ter a escuta especializada? Ela vai ter a capacidade de não te julgar, independente do que seja que esteja te angustiando? Então a gente aprende muito isso. Você não julga, você mantém o sigilo, sabe? Isso nós aprendemos também. Exatamente. Mas eu estou falando assim, quando você pega a pessoa, então você aprende a lidar com aquele trauma desde o inconsciente dele. Porque às vezes é muito mais profundo, né? Exatamente. É como ela falou, são coisas que lá na frente elas se complementam, tá certo? Mas eu acho que se os dois profissionais se juntam, a eficácia assim, para uma plenitude é bem melhor para a pessoa. Então, exatamente. Então, o que eu estava querendo dizer é exatamente isso, porque quando o coach começa a tratar, aí igual eu estava falando, começa a entrar no lado emocional e você começa a fazer exercícios e percebe que ali tem um bloqueio, e aí você começa a falar, vamos fazer o estado crash para ele, para entender, porque tem coach que começa a chorar, chora muito. Se tá chorando, tem dor ali. Se tem dor, tem algum trauma. E aí a gente aí faz os exercícios para fazer o diagnóstico. Você precisa de psicólogo, é muito certeiro isso. E aí a gente passa para o psicólogo e aí junto começa a trabalhar. Porque o objetivo do coach sempre é fazer o coach realizar as metas dele. E hoje o coach está muito taxado, né? Porque tem muita gente que simplesmente faz um curso pela internet de 3 dias, 5 dias e se intitula de coach. E não é assim, né? Hoje eu tenho orgulho de falar que nós somos coaches pela Febracis, né? Nosso mentor é o Paulo Vieira, o maior coach do mundo. Então, assim, cientificamente, nós estudamos, nós fazemos, lá tem pós-graduação, nós temos que fazer o TCC. Não é simplesmente ir lá e fazer um curso e se intitular de coach. Isso é muito sério, é mais profundo, né? Quem conhece a Febracis sabe o quão sério é a instituição. Sim. Então, assim, não é simplesmente fazer um curso. Tem que se aprofundar, hoje eu sou formada em perfil comportamental também por eles, né? Eu fiz cursos de empresa, nós temos um coach que é tanto individual, pessoal, meu e do Renato, e também o mentor da nossa empresa, juntamente com o Paulo. A gente faz vários cursos com eles, né? Maestria é um curso ligado diretamente à empresa. Então, assim, coach não é só ir lá e fazer um curso de 3, 5 dias. Tem que estudar. E precisa ter horas, né? Precisa ter horas, precisa ter técnicas, né? Porque você está lidando com outros. Sim, exato. Como tem pessoas também que fazem um curso de terapia ocupacional e pensam que são psicólogos. Sou terapeuta já. Sou terapeuta. Então, eu acho que isso é muito sério. É muito sério porque você lida com o outro, você lida com as emoções do ser humano. E isso é muito sério. E se vocês forem parar para analisar, o ser humano hoje está muito carente. Aquilo que você falou agora há pouco, as pessoas se comunicam muito pelo celular. E elas esquecem que nunca um aparelho de celular, nunca a tecnologia vai conseguir, sabe, substituir um abraço, substituir um olho no olho, substituir uma conversa. As pessoas estão carentes disso. Isso acontece até dentro da nossa casa, né? Sim. Com o esposo, com os filhos. Hoje você entra, às vezes, num lar, o filho tá ali, ó. Aí você entra também, sabe? Você esquece de falar, oi filho, como é que foi seu dia? Oi amor, tudo bem? Não, você está totalmente desconectada. Para mim, isso é muito difícil. Eu também tive que aprender e estou aprendendo. O meu coach é um grande desafio meu, é o celular. Porque eu trabalho muito com o celular. E o Renato fala, você não sai desse telefone. Eu estou trabalhando.
E hoje o Vinícius, que é meu coach, o Vinícius é o coach da Febracis, que cuida da gente. Aí ele fala, miga, larga esse telefone, desconecta, chegou em casa, acabou, é o seu momento. E eu tenho colocado isso e eu vejo que faz grande diferença. Faz. Às vezes lá na empresa mesmo, o funcionário está na nossa frente, e o funcionário tá, beleza, depois nós vemos isso aí. Então, você já pegou o Ele está automático, né? mas não está te ouvindo. Exatamente. Mas, gente, falar em funcionário, eu tenho uma dúvida agora. Agora vamos entrar num assunto que eu acho muito importante. Já que tem o coach, a gente já conversou que coach e psicólogo tem diferença, eles se complementam, teoricamente deveriam se complementar. Vamos falar agora de empresa. Dentro de uma empresa, como que o coach pode auxiliar e como que o psicólogo pode auxiliar? É claro que eu quero só para a gente entender de modo geral, não precisa aprofundar muito, só para a gente entender, porque eu acho isso muito importante. Que eu acho que os dois podem auxiliar, principalmente em contratação, que eu acho que é uma coisa que muitas empresas têm dificuldade. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, aqui na cidade tem agência de contratação, tem agência, né, de empregos, mas eu vejo que muitas vezes essas agências também mandam as pessoas de qualquer jeito, e eu acho que precisa ter um certo filtro, e os empresários não entendem como contratar. Gente, eu conheço muita gente que não sabe como contratar. Ah, eu preciso de uma secretária. Ah, tem uma fulana que está precisando de secretária, ele contrata. E eu acho que não é assim. O Paulo Vieira mesmo fala, né? Tenha critérios para contratar, mas demita rápido. Demita rápido e contrate devagar. Porque na contratação a gente vai estudando a pessoa para saber se ela tem o perfil da empresa. Então, vamos lá. Como é que cada profissional agiria na contratação? Hoje, por exemplo, o que você vê muito nas pessoas? Não adianta você empresa, tá certo? Querer transformar alguém naquilo que você quer, se a pessoa não quer. Isso então, acho que tudo parte desse princípio. A pessoa tem que querer. O que se vê muito hoje, e que eu falo que isso eu mudaria assim drasticamente, é pessoas que estão à procura de um emprego. Isso. Não importa muito qual emprego. Só quero ter emprego. Ela só quer um emprego. Então, não tô generalizando isso. Isso é reflexo de uma crise também, né? Exatamente. Então, por que as pessoas estão assim? Elas também não estão mais interessadas, às vezes, assim. Elas não acreditam mais no sonho delas. Elas só querem um emprego. Tem muita pessoa conformada ganhando um salário mínimo. E que para ela, se ela ganha um salário mínimo na empresa X ou na empresa Y, tanto faz. Eu costumo assim, ter uma crítica que muitas pessoas assim, falam que eu estou errada. Aqui em Barra do Garças, nunca faltou curso de aperfeiçoamento para as pessoas que querem realmente se aperfeiçoar. Isso é verdade. Uma coisa. Certo? Isso é verdade. Então, se você for caixa de um supermercado, seja a melhor caixa de um supermercado. Que você pode subir. Exatamente. Né? Eu falo assim em profissões que a pessoa, por ela mesma, se diminui nisso. Ah, entendi. Ela mesma se diminui. A pessoa, por exemplo, que é diarista, ela mesma, às vezes, ela tem isso de se diminuir porque ela é diarista. A pessoa, gente, que junta o lixo da rua, vocês já pensaram na importância que essas pessoas têm? Porque se ela não fosse lá fazer isso todos os dias... E a Marli falou uma coisa tão importante que as pessoas hoje desacreditam nos seus sonhos. Desacreditam na sua capacidade também. E é isso que o coach entra. Exatamente. Então, você também... Então, tem toda uma entrevista, tem assim, uma série de fatores. Até, por exemplo, a pessoa pode chegar para querer ser vendedora de balcão. Mas aí o perfil dela pode ser para outra coisa. Tem empresas grandes hoje aqui na Barra, como tem em outros lugares, como nós temos empresas aqui que são filiais de outras empresas grandes. Sim. Certo? Então a pessoa tem que entender que não é porque ela está no cargo aqui hoje que ela não pode crescer, que ela não... Porque tem a internet, por exemplo, a globalização, ela tem um lado de distanciar as pessoas por certas razões. Mas ela tem muitos lados positivos também. Sim, com certeza. Que você tem um mundo. Sim. Você não precisa se limitar aqui.
E quando você vai fazer uma contratação, você tem que estudar todo esse perfil da pessoa. Você tem que fazer testes, você tem que fazer entrevistas, você tem que observar, sabe? Então, assim, não sei o que eu confesso para você que eu não sei mesmo como que seria o trabalho do coach nisso, tá certo? Mas o trabalho do psicólogo não só na hora da contratação. Mas durante, né? Não, e manter um psicólogo organizacional dentro da empresa. Isso não é custo. As pessoas têm que entender que certas coisas você não fala, eu não posso ter mais esse custo. Você pode não ter um custo, mas você pode ter um investimento naquilo. Porque você mantém o funcionário lá dentro e às vezes a cultura da empresa, o clima organizacional, vamos falar assim, fica bom, né? Você tem produtividade. Isso que você falou agora há pouco, você falou assim, não deu certo, troca rápido, faz isso rápido. Isso é importante, mas vocês já pensaram a fidelização do funcionário dentro da empresa, o como isso é importante? Sim, isso é verdade. E tem certas coisas dentro da empresa, que é onde o psicólogo pode entrar, que às vezes você vê só a ponta do iceberg aqui. E o restante está tudo aqui. E aqui pode estar escondido, aqui pode estar escondido uma potencialidade muito grande, uma série de coisas. E a saúde mental hoje, um ambiente de trabalho propício, é muito importante, sabe? Para o crescimento da empresa. Sim. Porque hoje, assim, a gente tem que valorizar qual que é o seu maior patrimônio na empresa hoje. Então, o empresário, a empresária, ela tem que partir desse princípio. O meu maior patrimônio é o carro, é o prédio, o que que é? São as pessoas que vão agregar. É uma coisa que eu prego muito lá na empresa, eu falo para minhas meninas, né? Aí eu falo, gente, a coisa mais importante aqui dentro dessa empresa são vocês. Vocês sempre serão a minha prioridade. Ponto. O mundo pode cair, pode acontecer o que for, vocês sempre vão ser as minhas prioridades. Então, assim, aonde a gente trabalha com isso aí, o coach entra nas empresas para potencializar os sonhos, para potencializar as metas. E porque assim, o povo acha que coach é motivacional. Não é. Sim. Coach não é motivacional. Ele entra com a metodologia científica para mudar e ressignificar as crenças para você chegar no lugar desejado. Então, assim, o psicólogo ele já faz um trabalho mais profundo, né? Ele trabalha outras coisas. Então, eu acho que assim, as empresas têm que ter sim o psicólogo e tem que ter o coach. Mas é igual eu falei também mais cedo. Hoje em dia o coach me ajuda muito dentro da empresa. Inclusive, até uma coisa que a gente não explicou aqui, como que o coach ajuda na empresa. A gente falou do psicólogo, né, Marli? Como que o coach ajuda dentro da empresa? Vai lá, Nayara. Hoje, eu vou falar pela nossa empresa, né? Hoje nós fazemos o rotineiro, porque a Marli falou, as pessoas hoje querem trabalho. Ela só quer ter o emprego. Elas querem emprego. Ela quer emprego. Ela quer ganhar o salário e pronto. Às vezes a gente chega lá e fala assim, você veio para qual vaga? Tanto faz. Para que tiver aberta. Para que tiver aberta. Ontem eu escutei isso. Para que tiver aberta. Você vê o desespero das pessoas, gente? Isso é um desespero. Então assim, hoje, o que a gente trabalha lá? Pela nossa empresa? Sonhos, metas, onde eu tô? O que eu posso ser melhor? Aonde eu quero chegar? Eu quero ter uma casa de quantos mil? A gente ensina as pessoas a fazer o mural da vida extraordinária. Porque eu penso, eu imagino, eu vejo e isso pode se realizar. Então, hoje, o que a gente ensina lá dentro da empresa é isso. É potencializar as metas e fazer as pessoas acreditarem nelas. Em si mesmo, né? Com as suas capacidades. Isso, então, e assim, são nas pequenas coisas que a gente vai introduzindo outras para dar resultado. Engraçado que eu vejo muito isso, Marli. Eu não sei se você concorda. Parece que as pessoas, com o tempo, elas estão ficando descrentes de quem elas são. Então, uma das coisas que os coaches fazem muito é fazer você reforçar as crenças de capacidade, identidade e merecimento. Então, eu mereço estar aqui. Eu acredito, porque eu sei quem eu sou. Eu acredito em mim. E, às vezes, a pessoa não acredita que ela é capaz de comprar um carro porque ela não acredita que ela merece.
Então, essas 3 crenças, o coach bate muito em cima, que foi uma das coisas que a gente trabalha lá no escritório também com as pessoas. Eu mereço estar aqui. Você tem isso daqui porque você merece. Aquilo é ser fruto do seu trabalho, de quem você é, acredita nisso. E aí você vê pessoas, cada dia que passa, inconformada com o peso, com o corpo, com o rosto, com as roupas. Eu já vi muitas pessoas trabalhar numa empresa criticando tudo. Ai, hoje eu tenho que lidar com fulano. Ai, como é que foi o serviço hoje? Um saco. Sabe? É sempre reclamando. Ninguém tem gratidão por aquilo que tem. Eu vejo que isso começa bem lá atrás, tá certo? Hoje nós temos uma geração onde a grande maioria dos pais, por algum motivo, alguma desestrutura familiar, alguma coisa, ou até pelo trabalho excessivo, por não ter tempo de ficar com os filhos, acabaram fazendo o quê? Dando tudo para eles. Dando um celular, um tablet. Dando tudo para eles. Falou? Essas pessoas, elas cresceram sem entender e sem precisar lutar por nada. Isso é verdade. Sem precisar lutar por nada. Então, às vezes, elas vão para o mercado de trabalho ainda com essa... Esse pensamento, essa energia, né? Exatamente. Tá tudo bem, eu estou feliz assim, estou ótimo, ganhando um salário mínimo. As pessoas falam que eu sou muito chata com o horário. Porque eu sempre aprendi a ter a responsabilidade. Por exemplo, aqui, quando eu fiz a minha graduação, eu sempre fui a primeira a chegar e nunca conseguia entender como que as pessoas chegavam no meio da aula. Mas aí, depois que você vai aprendendo, que você vai entendendo, isso sou eu, não é o outro. Isso. Então, isso sou eu, não é o outro. Sim. Mas essa questão, por exemplo, é onde eu, numa terapia, por exemplo, com um psicólogo, acho que você teria que voltar lá atrás e entender, porque o que eu vi durante estágios, porque eu ainda não estou atendendo, mas pretendo fazer especialização, me especializar mais, além da graduação, para começar a atender. Mas são muitas famílias desestruturadas. Muitas. O Paulo mesmo fala, dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro tem a ver com as nossas emoções. Sim, mas aí é porque você vem de uma família desestruturada, você não tem como, você carrega aquilo para a vida. Como é que você vai aprender isso se a família não te ensinou, né? Exatamente, porque a sua primeira escola é dentro da sua casa. Eu vejo pessoas que não sabem dar carinho pro outro, pessoas que não sabem dar, não entendem certas coisas emocionais por conta disso. Aí você olha pra família da pessoa e fala, entendi porque que a pessoa é assim. E aí, lá fora, o que nós vamos encontrar mais? As pessoas julgando. Sim. Mas isso, mais aquilo, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Sabe? Mas por que fulano chegou? Veja bem, não estou aqui querendo dizer que Freud explica tudo. Muito pelo contrário, não explica não. Mas eu acho que esse olhar assim, sem esse julgamento, no primeiro momento, ele é necessário. Você tem que olhar um pouco além do que a pessoa que você está vendo na sua frente. E agora que você falou isso, até vi a pergunta aqui, acho que tem muito a ver. O que é importante a gente estar atento na hora de uma contratação? Vamos falar assim, dentro da psicologia, que tipo de situações que a gente tem que, quando conversa, mesmo que não seja uma entrevista formal, a gente está conversando com a pessoa, a gente tem que ficar de olho. E o coach também, eu quero entender essas nuances até para a gente ajudar também quem não entende. Veja bem, no meu ponto de vista, tá certo? Não é no que você tem que ficar de olho. Eu acho que o conjunto como um todo ele é importante. Certo. Certo? Então eu acho assim que não existe, na minha opinião, não sei se vai ser a mesma da Nayara, uma ferramenta separada, sabe? Você tem que fazer isso. Entendi. Eu acho que você tem que ter uma ampla visão sobre a totalidade daquilo que você está querendo. Certo. Eu acho que foi falado anteriormente. Às vezes, nós até falamos aqui que a pessoa vai para o cargo tanto faz. Tá certo? Cargo tanto faz, eu acho. O cargo tanto faz. Mas também tem aquela questão que, às vezes, a pessoa ela não tem uma formação ainda, tá certo? Mas lá dentro dessa empresa, ela pode até descobrir qual a vocação que ela tem. Tá certo? Então, você não pode olhar o individual, você tem que olhar O todo, o né? todo. Também concordo com a Marli. Hoje, lá na empresa, a gente faz a entrevista e muita gente fala, nossa,
eu nunca participei de uma entrevista assim. Porque a gente vai no emocional, a gente faz perguntas certas para a pessoa falar ali, para mim falar, aí tem uma crença de escassez, aqui tem uma crença de merecimento. O que isso pode trazer? A gente olha na fisionomia, da forma que pega na mão. Então, assim, a gente analisa um todo mesmo, né? E aí a gente fala assim, hoje eu não contrato ninguém sem fazer o perfil comportamental. Por que a gente leva muito isso? Porque hoje nós temos 4 perfis, né? Nós não vamos muito aprofundar, mas pode explicar de maneira mais... hoje nós temos 4 perfis, é o dominante, influente, o instável e o conforme. Como que eu vou colocar um conforme que é metódico, que é analítico, que não gosta de lidar com gente para venda, que lida diretamente com pessoas? Então, quando a gente faz essa primeira entrevista, já dá para analisar. Já filtra os perfis, né? E depois a gente só confirma com o teste. Então, assim, hoje a gente tem que pensar que nós, empresários, nós temos que analisar num todo e complementar com outras ferramentas, como da psicologia, do perfil comportamental, para colocar aquela pessoa ali no lugar certo. Porque não vai adiantar você ficar batendo, ensinando, se a pessoa não é aquilo ali, se ela não gosta daquilo ali, e perde tempo com a pessoa, com a empresa, enquanto ela pode estar rendendo muito para a empresa em outra posição. Uma coisa, por exemplo, que você estava falando assim, quando eu falo que tem que olhar um todo. Você vai pegar uma pessoa, por exemplo, para trabalhar, ela vai lá para um cargo X. Mas como que é a pessoa lá na casa dela? Ela tem filhos que estudam, ela tem que buscar no colégio, ela tem horário, ela tem com quem deixar. Então, tem tudo isso que você tem que observar na hora de uma contratação, sabe? Porque, às vezes, ou você contratar por contratar, você está criando mais um problema do que preenchendo uma vaga que você precisa realmente. Porque as pessoas, às vezes, nós temos que entender muito isso hoje, que as pessoas estão passando muita necessidade. Então, você não consegue uma pessoa trabalhando na plenitude da capacidade dela se ela está enfrentando um problema em casa. Isso é verdade. Então, o que você tem que fazer? Eu acho que as empresas têm que fazer hoje cada vez mais. Às vezes, você deixa de pegar uma pessoa em potencial porque você não conversou o suficiente, porque você não observou o suficiente, porque você não entendeu o suficiente dela. E quando, na realidade, que se você der uma cesta básica, você der algo para ela poder se alimentar com um pouco de qualidade em casa, você vai ter uma pessoa assim, 100%. que vai... Não, que ela vai conseguir, sabe, ser muito mais, produzir muito mais na empresa. Porque eu não acredito que uma pessoa que esteja passando, por exemplo, por necessidades básicas dentro da casa dela, que ela consiga se entregar totalmente dentro do ambiente de trabalho, porque o pensamento dela vai ficar lá. Ainda mais se a pessoa for mãe, né, tiver um filho que precisa, que está com um cuidado especial de alguma coisa. A gente tem que entender que o indivíduo que você vê na sua frente, ele não é só aquilo que os seus olhos estão vendo. Isso é verdade. Por isso que no perfil também a gente estuda a linguagem de amor. Quais são os valores? Como que eu sei atingir aquela pessoa ali pela linguagem de amor dela? Mas e aí, como que você faz, Nayara, se essa pessoa que você percebeu que ela tem uma capacidade assim indiscutível, tudo, se ela está passando uma necessidade lá dentro da casa dela, qual seria o mecanismo da empresa para conseguir ter essa pessoa e ter ela assim na plenitude dela dentro da empresa? É fazendo os rotineiros. Se a gente faz os rotineiros, a gente sabe o perfil daquela pessoa, a gente conhece a linguagem de amor dele, a gente sabe o valor teórico dele. Porque dentro do perfil vem 50 páginas para nós falando daquela pessoa. Detalhadas, né? Detalhadíssimas. Isso é verdade. Lá mostra qual é a sua linguagem de amor, se você gosta de validação, se você gosta de toque, o que é importante para você, por exemplo. Você gosta de conversar, de ouvir, né? E, por exemplo, eu bati a meta. Eu não vou falar com um dominante que se ele bater a meta, eu vou dar uma viagem para ele. Às vezes a linguagem do teórico dele não é esse.
Às vezes, se eu falar assim, ei, fulano, se você bater a meta esse mês, que eu acredito que você vai bater, eu te dou R$1.000. Ele vai endoidar, porque ele quer foco, ele quer resultado. Então, ele vai, ó, pau na máquina para ele vender, para ele ganhar aquilo ali. Mas, às vezes, uma outra pessoa não é a linguagem ganhar dinheiro. Às vezes, é uma viagem com a família. Então, lá, a gente estuda profundamente o perfil comportamental para saber como eu tenho que lidar com você. Às vezes, você está brigado lá na sua casa, você chega na empresa, você não quer conversar com ninguém, você tá cabisbaixo, você não quer vender, você não quer atender. Isso, por exemplo, com um vendedor. Você sabe descrever ele. Nós, como empresários, temos que ter essa linguagem e falar, ei, fulano, vamos tomar um café ali e fazer as perguntas corretas para tentar tirar dele. E aí, ali, naquela conversa, você já reverter aquilo ali. Eu vejo muita dificuldade. Hoje, no nosso escritório, nós somos ao todo em 27. E eu vejo muita dificuldade, por exemplo, de fazer os colaboradores hoje em dia se abrir, dar ideias, porque todo mundo tem ideia. Né? Todo mundo tem o que contribuir com a empresa. E eu vejo que cada dia que passa, eu acho que engraçado que quando eu era funcionário, eu sentia isso dos meus colegas. No outro dia que eu me tornei empresário, já mudou completamente. Engraçado como existe essa distância, eu vejo, entre funcionário ou colaborador e empresário ou dono de empresa. Então eu vejo que eles se fecham, com medo de ser julgado, talvez. Nós que temos essa liderança, a gente tem que ter a sensibilidade de entender. Ontem mesmo, eu sempre faço as reuniões e falo, gente, o que a gente pode melhorar? Onde que a gente está falhando? Quais são os nossos pontos negativos? Quais são os positivos? Aí os meus conforme e instável fica tudo assim, ó. Caladinho, não falam nada. Aí o que eu fiz ontem? Fui para a sala delas, eu tenho 2 que é conforme e instável. Gente, vem cá, agora nós somos nós 3. Apaga o quadro. Apaguei o quadro na sala. Vamos focar aqui. O que vocês acham aqui que precisa melhorar? Menino, saiu cada coisa que eu nem imaginava. E na reunião fica todo mundo calado. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade que o perfil delas não é de falar numa reunião. Eu tenho que ter a sensibilidade que com elas eu tenho que lidar diferente. No perfil comportamental, a gente lida. Não trate as pessoas, porque nós falamos, né? Trate os outros como você quer ser tratado. Não é assim. Cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua individualidade. Tem pessoas que trate o outro como ele quer ser tratado. Muitas pessoas precisam de validação para aquilo que faz. Exatamente. E nisso que você está falando, é interessante que o que se vê muito hoje é a falta de comprometimento. Tem muita falta de comprometimento. E às vezes eu acho que as pessoas podem estar desperdiçando assim grandes potências, né? Sim. Por talvez a falta desse conhecimento de você conseguir fazer aquilo que eu falei antes. Sim. Mais. Eu vejo isso que a Nara falou, isso é verdade. Primeiro, falta de comprometimento. Aí o comprometimento com qual régua? Eu já falo assim, com qual régua que eu estou medindo? Porque às vezes o comprometimento para mim é algo. Mas para a pessoa que está se comprometendo, ela vai só até aqui. Para ela, e aquilo está no máximo dela. Então, é outra complicação, porque o comprometimento é de entregar no prazo, é de só estar presente ali, é de dar ideias. Então, essa linguagem... Por isso que é tão difícil hoje em dia ser empresário, né? Aí entra de novo o coach psicólogo. A gente tem que ser um pouco dos dois, mesmo não sendo às vezes, para conseguir fazer com que as pessoas sejam motivadas. Aí eu estava vendo até uma palestra do Leandro Carnal falar, as pessoas precisam ser motivadas para andar hoje em dia, quando na verdade elas têm que se automotivar. E o empresário acaba fazendo um papel disso, do psicólogo, o tempo todo, para conseguir motivar as pessoas a trabalhar, gente. Isso é um absurdo se você for pensar, ver. Que você está ali, você tem que dar o seu melhor. Mas hoje em dia as pessoas vão para a empresa para serem motivadas para então dar o seu melhor. Isso é complicado, né? E porque aí vem aquilo que você falou. As pessoas hoje em dia, cada dia que passa, estão mais cansadas, mais carentes, mais com dificuldades que vêm de casa. Aí eu vejo que a Disney, eu acho muito interessante o sistema da Disney. O funcionário, quando entra na Disney, tem todo um subsolo na Disney ali que a gente não vê. Que é onde os funcionários entram, ele tem que tirar toda a roupa do corpo, toda, celular, tudo, para colocar a roupa de trabalho, porque naquele momento ali, tudo que é dele ficou ali para trás. Para você realmente entrar nesse universo.
E eu vejo que teria que ser algo assim quando a gente entra no nosso trabalho. Mas quem consegue? Mas hoje, por exemplo, tem muitas empresas, e eu sou 100% a favor disso. Uhum. Tem um local para que quando a pessoa chega no trabalho, ela deixa o celular. Ah, interessante. Ela deixa o celular. Isso sou eu, Marli, que acho. Porque é uma tentação você estar com o celular na mão. Se você está com o celular na mão, em vários momentos que você tiver aquele minutinho, você vai usar. Eu já fui em vários lugares e já fui atendida com a pessoa fazendo assim. O que era para você? Eu já falei, não era nada. E saí. Porque como assim? Primeiro que o que era para você era, não é mais. Já deixou de ser. Exatamente. Então hoje, você ser recebido numa empresa, sabe? Agora vamos falar um pouco do cliente. Nós falamos do funcionário. Sim, do cliente ser atendido. Do cliente. O cliente também ele está carente, ele quer atenção, ele quer ser bem tratado. É verdade. Sabe? Ninguém quer entrar numa empresa hoje. Esses dias eu fui num determinado local aqui e eu fui comprar um sanduíche. E o que eu mais gosto no sanduíche é de alface. Por incrível que pareça, eu gosto muito de alface no sanduíche. E não tinha alface. Aí quando chegou lá, eu falei, uai, acabou a alface. Ela falou, mas não tem. E por aí tá tudo bem. Não tem. Mas por que não tem se é um ingrediente que faz parte, que para mim é básico porque eu gosto. Olha, infelizmente a época da chuva, o alface está apodrecendo muito, então você quer uma outra coisa, mas olha, tem isso. Você sai satisfeito, você sai satisfeito. Então hoje tem muito cliente saindo insatisfeito. E se você vai num local, se o cliente vai num local e ele é bem tratado, pode ter certeza que ele vai voltar. Porque quem não quer respeito, quem não quer ser bem tratado... E é uma coisa que eu falo lá na empresa, pessoal, atendimento não é dever, é obrigação. Não é esse diferencial, não existe. Toda empresa tem que ter atendimento. Esse não é o nosso diferencial. Qual é o diferencial da Nayara Nasso? O que vem por trás disso aí? Porque atendimento todo mundo tem que ter. Qual é o diferencial da Nayara? Não é uma... Gente, engraçado que isso fez a gente... Esse assunto é tão forte lá para nós. Atendimento realmente... Aí que tá, Nayara. Atendimento é o básico. É o básico. Pra gente... Só que hoje as pessoas não entendem que é o básico. Mas aí o que a gente fez? Nós queremos um atendimento extraordinário. Isso. Paulo Vieira que fala isso, né? Aí isso é o diferencial. Não é o atendimento, mas o extraordinário. E aí como fazer isso? A gente começou a mapear o atendimento nosso. Então hoje o cliente entra no escritório e ele tem... Aí é engraçado, eu vou abrir uma coisa, caixinha de Pandora aqui. Então, ele entra lá, ele tem 10 minutos de conexão com a nossa televisão que a gente deixa. Enquanto isso, a gente já está mapeando o perfil comportamental dele para saber. E eu estou na minha sala. A minha secretária pega isso, manda para mim, ó, o perfil dele é esse, então eu já sei como lidar com ele. Como a gente já estudou sobre perfil, eu sei se ele gosta de ser validado, eu sei se ele é uma pessoa mais silenciosa, eu sei se ele é uma pessoa que vai me julgar pelos dados, sabe, o conforme é assim, né? Igual você falou, eu sou rígida com horário. Se for um conforme que tiver lá, eu vou ter que ser rígido com as coisas, porque ele se comunica assim. Se for um dominante, a minha reunião tem que ser rápida, porque se eu demorar, eu perdi o cliente. Então eu já sei como lidar com ele. Enquanto isso, a minha secretária está fazendo conexão com ele também, perguntando do dia a dia como estão as coisas, que aí ele está tomando um cafezinho, ouvindo a televisão, e ele está respondendo o meu teste. Isso aí é em torno de 15 minutinhos, assim, no máximo. E ele já entra para minha sala, eu já sei como lidar com ele. E aí eu tenho todo o processo, se for primeira reunião, segunda reunião, ou se é uma reunião de apresentação de projeto, até no dia de entregar o projeto eu tenho um momento mágico, que aí eu tirei lá do livro da Disney, a gente tenta criar momentos mágicos, que a gente colocou lá, momentos com alma, para ver se isso, com o tempo, a gente vai reacendendo a chama do atendimento. Isso, gente, é um trabalho incessante, mesmo assim ainda tem cliente que sai do escritório, a gente ainda, por mais que a gente se esforce, por isso que eu falo, o atendimento extraordinário é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa que você sempre tem que estar tentando, e as pessoas ainda assim, por conta dessa carência que a gente vê, você conseguir alimentar isso todo dia é difícil, mas a gente tenta, né?
A gente tem que entender que não existe varinha mágica. Não tem. Que não existe fadas da vida real, né? Não tem. Você tem que ter dedicação, você tem que ter estudo, você tem que ter um olhar diferenciado. Eu acho que são essas empresas, é esse tipo de visão que vai fazer as empresas permanecerem ou não no mercado. Pagar o preço literalmente. Exatamente. 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 Isso e uma das coisas que eu mais tenho dificuldade hoje em dia, é até bom vocês saberem lidar, né? Me responder isso. Pessoas difíceis, que é um perfil de pessoa difícil. Como é difícil lidar com pessoas que têm esse temperamento mais difícil. Existe alguma forma de lidar dentro do coach, dentro da psicologia? Seja funcionário, seja cliente? Eu acredito, por exemplo, dentro da psicologia, por exemplo, eu não acredito que... As pessoas têm, que a Nayara, o que você falaram, elas têm perfis. Sim. Tá certo? Só que eu acho que o amadurecimento, o perfil... Tem psicólogos que acham que perfil você não muda, sabe? Sim. Que a pessoa tem aquilo, ela é dela e pronto. Acabou. Síndrome de Gabriela, né? Que a gente fala. Eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa, ela pode ter aquele perfil reservado, ela pode ter tudo, mas você tem você tem a sua forma de conseguir chegar até aquela pessoa, tá certo? Sim. Mesmo ela dentro de tudo isso que ela tem, de ser uma pessoa difícil, de ser isso, de ser... Todo mundo, no fundo, gosta, voltamos àquilo, de ser bem tratado. Eu começaria tratando bem, para mim, assim, independente de qual seja a postura da pessoa. É uma pessoa difícil, só que eu também não daria um diagnóstico assim, generalizado, é isso, isso ou isso. Porque eu acho que cada pessoa tem a sua individualidade. Certo. Então, para mim, seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui me fazer entender na minha resposta. Para o coach já é um pouco ligado, a gente estuda o perfil, né? Mas tem muita gente que ele se amuleta no perfil. Sou dominante, eu posso ser arrogante. Mas eu sou assim, que a gente fala da síndrome de Gabriela. Então assim, tem gente que fala, não, eu já sei meu perfil, eu sou dominante, eu posso ser arrogante, eu posso ser prepotente, eu posso ser orgulhoso. Eu posso ser, porque é o meu perfil. Só que isso está ligado, para nós, coach, a crenças. Uhum. Lá atrás, eu vou falar por mim. Eu não fui criada nem com mãe, nem com pai. Então, eu me tornei uma pessoa muito forte. E muitas vezes, eu era sem tapa na língua. Arrogante, prepotente, orgulhosa. Fazia tudo, era eu que fazia, era eu que mando, era eu que faço. Então, isso veio para minha vida adulta. Porque lá na minha criança eu não fui validada, eu fui julgada. Então a gente cruza muito isso. Só que nós podemos resignificar as nossas crenças e memórias. Dar outro significado, porque memória a gente não apaga. A gente muda, você muda o significado daquilo ali para você se tornar cada dia uma pessoa melhor. Então a gente vê mais por esse lado. O perfil você tem o seu perfil, tá? Mas o que a sua criança lá viu? Ouviu e sentiu, entendeu? Eu vejo muito isso também. Por exemplo, a Nayara falou uma coisa, Marli, que você estava falando também, eu acho interessante. A pessoa tem aquele perfil, é dela, né? O que a gente não pode é achar que esse perfil é imutável. Isso. Que eu estava falando de novo, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, entendeu? Então não eu acho que nós podemos sim adaptar o nosso perfil, tanto é que dentro do coach, do perfil comportamental, existe o perfil natural. Então, por exemplo, eu sou dominante, eu sou uma pessoa muitas vezes teimosa com algumas coisas porque eu gosto de fazer do meu jeito, mas não significa que todas as vezes eu preciso ser assim, eu adapto esse perfil para certos momentos. Tem situações que eu preciso ser dominante, ainda mais eu sendo empresário, ok, mas tem situações que eu estou no meio de outras pessoas que eu não posso ser dominante, porque eu posso encontrar outros dominantes e aí vai se chocar. É igual ter um galinheiro ter 3 galos. Eles vão se chocar o tempo todo, entendeu? Então é importante eu saber que em determinadas situações eu tô ali para ouvir também, para também seguir ordens ou seguir, sabe? Então as pessoas têm que entender que a gente precisa se adaptar e eu não vejo isso. Mas isso que você falou é interessante, as pessoas precisam entender que elas vivem em sociedade. Sim. Elas não podem ter um mundo individual delas
e querer, vamos usar uma linguagem bem popular, meter goela abaixo nos outros. Exatamente, exatamente. Meter goela... Então, eu acho que o conviver em sociedade é necessário, independente do perfil que a pessoa tem. Eu acho que isso é um princípio, é uma base. A pessoa tem que conseguir conviver com outras pessoas. Então, nem sempre, por exemplo, eu imagino, né, Nayara, que o dominante vai dominar tudo. Tem dominante que gosta. Mas nesse caso aqui, eu gosto. Todos nós gostamos de dominar. Quem não gosta de mandar, digamos assim? Quem não gosta? Isso, né? É um poder, né? Se você for Mas pensar. às vezes é mais inteligente, em certos momentos, você só ouvir. É engraçado que nós lá estávamos reunidos no Maestria, que é um grupo de empresários, onde a gente reúne, né, do pau, 40 empresários em média, onde está o dono do Coco Bambu, dos Girafas, e grandes empresários. E eu tive a oportunidade de falar as nossas dores de empresa lá. E quando eu falei, nós tivemos 50 minutos, foi eu e o Renato. Quando eu falei a minha dificuldade dos meus clientes quererem falar comigo, para me resolver tudo, e o atendimento também, que eu estava tendo reclamação na outra loja, tipo, eu fui lá, esqueceram de me passar o orçamento. Então, assim, a gente fala a realidade das nossas dores como empresários. E quando foi a hora, né, da gente levar a chicotada, que aí lá a gente fica no palco e tem que estar aberto a receber as opiniões e as críticas. Uma pessoa falou para mim assim, eu falei que nós gastamos muito dinheiro para montar uma loja que era padrão muito elevado para Barra do Garças. E ele me perguntou assim, do nada, até quando a Nayara precisa de aprovação da mãe? Até quando a Nayara precisa esfregar na cara da família que chegou ou chegou sozinha? Então aí você para e pensa, poxa, o que tem a ver o que eu estou falando aqui com a minha empresa? Porque a sua loja tem seu nome. Sabe por quê? Porque você precisa ser validada. Porque você precisa ser aprovada. Porque lá na sua criança você não foi. Cara, isso assim quase me derrubou da cadeira. Qual é o sentimento da Nayara de chegar hoje lá e juntar as lojas? Qual é o sentimento? Eu falei, na hora, não, mas eu gastei tantos mil para montar uma loja daquela. Tá, qual é o sentimento? Sabe de que você tem medo? Das pessoas te julgarem. Lá, tá falindo. Entendi. Sabe por quê? Porque lá na sua criança você foi julgada. Você foi comparada com um primo. Você foi comparada com outras crianças. Aí você vê, o que tem a ver uma coisa com a outra? É por isso que nisso que a Nayara está falando é muito interessante. E é nisso que eu acho, por exemplo, que num caso assim, essa ressignificação ela precisa de uma terapia mais de longo prazo. Porque você pode simplesmente, tem certas coisas que você pode camuflar temporariamente. Mas aí existem os gatilhos que ela pode voltar a te perturbar. Então, às vezes, o ressignificar ali momentâneo, você pode até entender, mas de repente você pode ter, não que na terapia, assim, com o psicólogo, você não vai ter esses gatilhos e é uma novamente. coisa tão natural. Exatamente, mas você tem que fazer uma terapia, assim, mais de longo prazo, para realmente entender de uma forma mais profunda isso, para que qualquer gatilho não te leve novamente a isso. Uma vez alguém me falou uma coisa que você falou de gatilho que é verdade. Quando você diz que um dos primeiros traumas que qualquer pessoa sofre é o trauma, eu acho que é da rejeição, não sei. Quando você sai da mãe, você leva o tapa e aí começa por ali. O primeiro trauma é o tapa. Depois você começa a questão de você estar com fome e às vezes não é toda hora que a mãe te dá comida, começa por aí. Então você lá de pequeno você começa a ter esses traumas. Então quando você vai crescendo e você, por exemplo, sofre uma rejeição, você não lembra só daquela rejeição. Você começa a juntar, é como se fosse um monte de caixinha da rejeição abrir ao mesmo tempo. Então por isso que é importante o trabalho, pelo menos isso é o que eu fiquei sabendo,
da psicóloga. Então, por exemplo, hoje em dia, eu já estou com meus 40, acontece algum problema e você se sente rejeitado, você não lembra daquele problema, você lembra daquele, dos outros, aí começa a abrir todas as caixinhas que você já foi rejeitado na vida, e por isso que aquilo é tão grande. E se você não trata, aquilo cada dia que passa vai ficar maior, a chegar num ponto você surtar, né? É por isso que eu acredito, sabe, que, veja bem, eu não estou falando como psicanalista, eu estou falando assim, que eu acredito pela graduação, pelo estudo que eu tive até hoje. Não tem como, sob hipótese nenhuma, você tratar o presente de alguém que tem um problema só pelo presente. Ele tem um passado agregado. E é nisso que é o problema. Ele tem traumas, ele tem... E eu acho que a pessoa que fala assim, eu nunca tive problemas, ela pode ter nascido no lar mais rico que for, ela pode não ter tido problema de dinheiro, ela pode não ter tido problema de um monte de coisa, mas ela pode ter tido outros tipos de problema. Isso é verdade. Que aí a gente volta, isso que você falou da validação, por exemplo, que aí você volta, por exemplo, aos dias atuais, onde eu falei lá atrás, os pais, muitos pais, de uma forma até inconsciente, dão tudo para os filhos, por quê? Para suprir a ausência deles, que eles estão em busca frenética por uma qualidade de vida que eles querem oferecer. Porque os pais, no fundo, eles não querem que os filhos passem por todos os passos que alguém passou para chegar. É a questão da proteção, né? Exatamente. A questão... E a gente mesmo fala, né? Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. O que eu não tive. Isso é o mais errado. Eu hoje, depois que eu fiz psicologia, eu devia ter sido mãe depois que eu fiz psicologia. Sabe? Mas eu tenho sorte que eu tenho um filho que lê muito, que estuda muito e que tem, assim, um pensamento bem definido em relação a isso, sabe? Então, Deus me abençoou nisso, ainda bem. Não, seu filho é uma pessoa maravilhosa, conheço ele. Bom, mas uma coisa que vocês falaram agora aqui, a gente está entrando no final desse bloco, a gente aprendeu agora como que o coach e o psicólogo ajuda dentro da empresa, no dia a dia, né, como que é importante o empresário estar perto dos funcionários e do cliente, porque você vê que hoje você ser empresário é muito difícil nesse ponto, né? Você precisa aprender a lidar com pessoas. Por mais que você fique no financeiro, por mais que você fique dentro de uma sala fechada, uma hora você vai estar lidando com alguém e as pessoas, como a Marli mesmo falou, elas têm traumas de infância, têm dificuldades dentro de casa, você percebe que muitas vezes ela tem coisas que ela não abre porque ela não é aquilo que você vê. E agora, quais são os sinais que a gente tem que ter, que a gente tem que observar numa pessoa para a gente demitir ela? Porque a gente entendeu como contrata. E quando chega a hora da gente olhar, essa pessoa ela não está se encaixando mais dentro da empresa, o que a gente tem que observar para ver se isso é de fato um sinal, para ficar atento? Porque acontece, às vezes a pessoa não está se encaixando, a gente tentar conversar. Mas quando a gente começa a ver que aquilo não dá mais, vamos ver. Eu, na aplicação do coaching, dentro da empresa, o que a gente vê? Eu não demito sem antes tentar. Eu tento, no mínimo, 3 vezes. E hoje nós temos uma cultura dentro da empresa chamada feedback por escrito, que também é um exercício de coach que está dentro do curso do VHP, que é da Febracis. Então, uma vez por semana, nós sentamos com o colaborador ou para dar um feedback positivo ou para dar um negativo. A gente dá o negativo, mas a gente valida ao mesmo tempo. Então, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo de errado e o que ele pode melhorar e para que ele foi contratado para fazer. Tipo, a gente fala, né? Bate com uma mão e pega com a outra. Então, hoje, assim, eu sento e falo, fulano, essa semana aconteceu isso, isso e isso, e eu estou escrevendo. Aconteceu isso, isso e isso. O que aconteceu? Aí ele fala. Aí eu falo, tudo bem. Então agora, qual a decisão que você toma? Ele fala. Eu viro a folha e falo. Escreve aqui, ele fala a sua decisão e assina. Porque automaticamente na consciência dele, ele está fazendo um compromisso com você. Ele está assinando um compromisso. E todos aceitam? Todos. Porque é regra da loja. Todos aceitam. Isso está na missão da sua empresa. Tá. Então fazer isso está na... E assim, isso... Na visão...
A gente já, quando entra, a gente já sabe, ele já sabe que tem aquele dia ali para que tem o feedback. Porque você meio que coloca um desafio para ele se melhorar. Né? Eu acho que isso que a Nayara está falando ela é interessante. Agora eu acho que você aplica determinadas técnicas de acordo também com o número de funcionários que você tem. Certo. Por exemplo, se você tem 300 funcionários, você não consegue ter essa individualidade. É verdade. Que a Maria, né? Você não consegue ter essa individualidade. Então, eu acho que essas técnicas dependem, essa visão, ela depende da quantidade de pessoas que você tem. Mas sempre eu acho que isso que a Nayara falou, seja assim de uma forma individual, de uma forma coletiva, ela vem da observação. Você tem a missão, você tem o valor da empresa. E eu acho que a pessoa que vai trabalhar lá, ela tem que saber que a empresa já tem aquilo bem definido. Sim. Então, ela tem que se encaixar dentro daquilo. E eu acho que não é difícil você perceber quando a pessoa não se enquadra em nada daquilo. E tem pessoas também que começam muito bem e, de repente, em um determinado momento, começa a cair, a não se encaixar. E eu já vi caso de funcionário fazer de propósito isso para ser demitido também. E a gente tem que metrificar, né? A gente tem que acompanhar são os desempenhos. Porque senão você tem que disponibilizar para o mercado. Não adianta você ficar querendo ajudar se ele não quer ser ajudado. Exatamente. Porque tem da pessoa. Na empresa nós pagamos mentoria, eu levo para Goiânia, para Febracis, o Vinícius faz reunião com todo mundo, fala de crenças, a gente faz rotineiro. Cara, se não quiser pelo menos fazer o mínimo e tentar mudar, não adianta a empresa querer mudar. Isso é bem interessante na empresa que você tem, que é uma grande empresa no mercado, mas porém com um número de funcionários que você consegue fazer isso. Mas aí dentro de uma grande organização, tá certo? Você percebe isso em palestras, você percebe isso dentro de uma série de coisas, que não tem como te apontar agora, você observa isso. Tá? Você tem que estar lá dentro, no contexto, observando para você saber o que... Nas grandes empresas, tem os líderes, né? Então, o que a gente fala? Gente, treina os líderes, porque o líder tem esse papel. Eu faço a minha empresa porque eu tenho prazer de fazer. Dá para fazer. Mas uma grande empresa, ela treina seus líderes. Só que hoje é um problema que você falou lá atrás. A escassez de achar que eu estou gastando dinheiro com o outro, ele não quer. Não é gastar, é investir. Começa por ele isso. Acho que é um investimento. E que é para ele, é no crescer e contribuir. Que é para ele, é para a empresa dele, é para os clientes dele. Então, assim, hoje pensa, se eu perder, o outro vai ganhar. Então, eu não quero. Eu vou investir, depois que ele souber de tudo, ele vai sair daqui. E se ele sair, tá tudo bem, gente. Deixa escassa, gente. Deixa escassa. E eu quero que ele cresça. Eu falo para os meus funcionários, gente, pelo amor de Deus, eu não quero um vendedor aqui a vida inteira. Eu não quero um financeiro aqui a vida inteira. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero contribuir para vocês voar, para vocês conseguirem os objetivos de vocês. Eu não quero um vendedor aqui para ficar 10, 15, 20 anos, não. Então, vocês aprendem o que eu puder ajudar. Ixi, eu pago com muito orgulho. Eu levo para ter experiências fora. Eu levo para restaurante caro quando a gente sai. Eu dou presente. Por quê? Ele precisa sentir que ele é merecedor de ganhar. Daqui a pouco as pessoas vão mandar mensagem aqui. Qual que é o currículo? Tem que mandar currículo para quem? Não, tem um detalhe, assim, tem muitas empresas, assim, que não importa a qualificação, não se importa. E eu acho que elas também, com o tempo, porque tem muitas empresas que até um pouco tempo atrás não tinham concorrentes. Sim. Nós pegamos uma cidade igual Barra do Garça, muitas empresas não tinham concorrentes. Estão se atentando hoje que estão vindo concorrentes. E que estão vindo concorrentes que estão dispostos a fazer esse investimento na pessoa. E aí você vê... Engraçado que a gente percebe isso, é tão nítido quando você vê de empresas que têm concorrência. Agora aqui na cidade está na onda das cafeterias, né? Então, agora você tem cafeteria, abrir uma cafeteria nova agora, você é tão bem atendido lá que não tem como você não querer voltar. Não tem como. Você quer ir toda hora, você não quer sair de lá. É engraçado o negócio. Então, exatamente. Em compensação, a gente vai, por exemplo, em alguns supermercados aqui da cidade,
Que aí eu fico analisando, eu dou um de psicólogo, né? Eu fico analisando, a gente vai no caixa, a pessoa mal fala bom dia, aí você pensa, gente, ela deve estar com tanto problema, ou então ela deve ganhar pouco. Aí eu sou daquele que eu tenho o meu lado influente, né? Eu chego, a pessoa tá lá, eu não falo nem bom dia pra você, olhando pra Nossa, e quando você fala e a pessoa nem te responde. Não é nem ela que mais no sentido de te falar. Eu já quebro na hora, falo, bom dia, tudo bem? Eu já quebro com outro tom ela, bom dia. Eu falei assim, nossa, tô muito quente. É, desse jeito, né? Hoje tá quente, né? Bastante. É desse jeito, é engraçado, né? Pessoal, mas agora vamos entrar no bloco final do nosso papo aqui. Eu queria que vocês, cada um de vocês, a gente sempre pede para todo mundo trazer uma mensagem, né, algo que você queira falar para quem estiver ouvindo, uma dica para o empresário que trabalha diretamente com atendimento, ou que seja, que tem uma empresa, né? E também, por último, uma dica de livro. Então, eu queria que vocês falassem essa mensagem primeiro, depois a gente vai para a dica de livro, tá? Quem começa? Pode ir. Tá. A mensagem que eu quero deixar, por exemplo, dentro da psicologia, tem uma frase do Jung que eu sou muito apaixonada por ela, que ela fala mais ou menos assim: aprenda todas as abordagens, aprenda todas as teorias, mas em certos momentos você tem que ser só uma alma ouvindo outra alma. Então isso é dentro da minha formação, tá certo? Agora, para as pessoas, para as empresas de uma forma geral, sabe? As pessoas têm que entenderem. Isso que nós falamos, eu acho que foi a base do que nós conversamos aqui hoje. Se a gente for analisar, tudo voltou aonde, sabe? Na valorização das pessoas. Do outro, né? Na valorização do outro. Então, as pessoas entenderem que todo mundo quer ser bem tratado, que todo mundo quer ser bem cuidado, tá? Então, as empresas, principalmente, que não investirem em pessoas, elas vão perder mercado. Porque hoje, quando você vai em qualquer lugar, você quer ter um atendimento de qualidade, você quer ser bem tratado. Isso é verdade. Então, as pessoas entenderem isso, tá certo? Que existe a concorrência no mercado e quem vai continuar no mercado é quem fizer esse diferencial. Ontem eu ouvi uma frase que é muito legal, você entender qual é o jogo. Qual é o jogo da sua empresa? O jogo que eu falo assim, tá aí grandes empresas que quebraram no mercado, igual a Kodak, né, quebrou no mercado, a Xerox, são empresas, a Blockbuster, são empresas enormes, líderes de mercado, que quebraram do dia para... Assim, quebraram. Por quê? Porque não entenderam qual que é o jogo. E eu acho que independente da empresa, o jogo do atendimento, você entender que o outro precisa ser visto, precisa ter empatia, ter rapport, ter aquele cuidado com o outro, é importante, independente de qual ramo da empresa. Por exemplo, eu costumo brincar, depois você corta, Lígia, o que você quiser, mas assim, você vai no mercado aqui na Barra, qual é o produto que vocês mais encontram nas prateleiras? Vocês já pararam para pensar isso? Não, qual? É o não tem e está em falta. O produto que você mais acha nas prateleiras é o não tem e está em falta. É verdade. Sabe? Em todos os mercados que eu fui até hoje, eu encontrei esses produtos invariavelmente. Eu não tá cheio, tá em falta, tá cheio, sabe? E você pode falar não pro outro, mas tudo tem a forma, a comunicação hoje, sabe? Você fala, não, mas falar, olha, não tem isso, mas tem aquilo. Às vezes, eu vou a certos locais que eu, sinceramente, eu tenho vontade de falar para a pessoa, deixa eu atender quem você está atendendo, sabe? Porque as pessoas têm que ter essa vontade de tratar o outro bem. E isso falta muito. Falta mesmo. E não é só para o dono da empresa, não é só para o empresário. Os colaboradores também têm que entender que eles são o maior patrimônio da empresa. Aquilo que a Nayara falou. Se você dá, por exemplo, uma qualificação para o seu colaborador, ele pode, depois você vai ficar satisfeita. Quando na TV, quantas pessoas que eu vi irem para capitais, estarem super bem hoje. Que honra para mim. Que orgulho saber que passou por ali, né? Que passou por aqui. Então, as pessoas têm que entender isso. A comunicação, tá certo? E elas têm que se aperfeiçoar.
querer ser o melhor naquilo que elas fazem, independente da função que seja. Verdade. Comece sempre querendo ser o melhor naquilo que você faz, que você vai longe. É verdade. E assim, a mensagem que eu deixo aqui para todos é que a gente precisa entender mais o outro, deixar um pouco o nosso orgulho, amar mais as pessoas, a perdoar, que hoje uma coisa, eu acho que é a coisa mais difícil é perdoar as pessoas e nos perdoar. Então, e assim, buscar se treinar, treine até se tornar. E sermos cada dia um ser humano melhor, né? Amar os nossos filhos, amar o nosso marido, amar o nosso próximo, amar, né? Então, acho que sim, esse é uma das coisas mais difíceis que nós vivemos hoje. Então, assim, e para os empresários, a mensagem que eu deixo é: invista no seu colaborador. Invista. Porque é você que está crescendo, é você que está contribuindo, mesmo ele depois partindo. A gente tem que ser humildes para reconhecer isso e sermos orgulhosos de saber que nós participamos da vida daquela pessoa e que ela está melhor em outro lugar. Então, assim, é ter humildade mesmo. E eu estou estudando um livro que eu indico, é da Camila Vieira, né, que é a esposa do Paulo Vieira, que é um lançamento chamado Plenitude. São Vivendo 40 Dias com Propósito. É lindo, é um livro que lá tem vários hinos, tem várias reflexões, aponta as nossas fases da nossa vida, fala de orgulho, fala de família, fala de perdão, fala de amor. E outros também que eu gosto para os empresários é O Corpo Fala no Trabalho. Então foi um livro que me ajudou muito, principalmente nas abordagens, né, com o colaborador. Então são os 2 livros que por enquanto a gente está lendo. Ótimo. E você, Marli? Certo. Mas eu ganhei um livro do meu filho que eu estou lendo atualmente, que eu, assim, estou apaixonada, já estou no final. Veja bem, tem uma vírgula. O título do livro é Tudo Menos Deus. Uau! Então é, assim, um livro maravilhoso, é um livro que eu indico para as pessoas, se elas quiserem continuarem, quiserem ler alguma coisa, porque às vezes a gente tem tudo na vida. Menos Deus. Menos Deus. Forte, né? Forte isso, né? Forte mesmo. É uma reflexão que a gente pode levar para a nossa vida, né? Sim. Gente, então, eu quero mais uma vez agradecer vocês aqui por esse papo, por essa conversa. Tem muito mais assunto que a gente poderia estar conversando. Eu me segurei aqui demais, porque se deixar na minha boca... influente. Ia conversar demais. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês por terem vindo, por terem aberto essas caixinhas de Pandora aqui. E agradecer você que sempre está conectado com a gente no nosso canal, que queiram saber mais sobre... coach, sobre psicologia. Eu vou deixar... Vocês querem deixar o telefone, o contato de vocês, se alguém quiser entrar em contato também, que agora é a hora. O meu Instagram é Nayara Nasser, né? Vocês podem chamar lá. E lá, quando vocês clicam no link, tem o meu contato lá e todos os interessados para saber sobre os cursos, sobre as palestras, né? Sobre a Febracis, sobre o Paulo Vieira. Só clicar lá e me chamar. Será um prazer esclarecer as dúvidas e falar um pouco mais sobre a metodologia. Eu ainda não estou atuando na área, certo? Eu quero fazer 2 pós-graduação, quero fazer algumas especializações e eu vou abrir meu consultório a partir de julho. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ter, assim, uma especialização em algo, para não sair assim de uma forma aleatória. Sim. Então, eu vou fazer essas 2 pós-graduações e depois eu vou começar a atender a partir de julho, tá? Mas o meu Instagram é Marli Parisotto, mas eu não estou fazendo conteúdo, nada por enquanto. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, a hora vai ser... Sim, eu já tenho CRP, já tenho tudo, já posso estar respondendo tudo. E deixar claro que uma das coisas assim que foi um propósito meu durante a minha graduação, eu vou atender, e se hoje alguém precisar de mim, eu não tenho consultório ainda, certo. Mas eu tenho um propósito de atender de forma gratuita, uma vez por semana. Olha!
como se fosse assim particular, tá? Então, se a pessoa precisar e ela tiver um lugar onde possa ter o sigilo, onde possa, assim, um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, eu estou à disposição. A gente vê na Marli nítido, né? Não tem como. Quando a pessoa tem o dom, ela nasce para ser. Marli, você se prepara, que você vai ter muito. Ela tem a alma de querer ajudar as pessoas. E isso é muito bonito. Isso é verdade. Isso é verdade, de verdade mesmo. Gente, então a gente está terminando por aqui, mais um Pode Isso, Aloysio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar mais sobre o assunto, mande as perguntas para nós aqui, que a gente vai ter o maior orgulho e vontade de responder, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.